Olá pessoal, hoje eu venho mostrar para vocês como trabalhar as I/Os com microcontrolador CH32V003. No último vídeo eu demonstrei apenas a parte de escrita ativar e desativar um I/O, um pino. E no vídeo de hoje, já que a gente sabe como fazer todas as configurações e como funciona a estrutura CMSIS e os operadores bit a bit, o bitwise, para a gente ativar ou desativar bit, seja de registrador, seja de área de memória, então agora daqui para frente fica mais fácil. Então eu vou resumir o vídeo anterior e vou colocar também a parte de leitura. Então, sabendo como operar a estrutura CMSIS, como configurar um registrador bit a bit com o bitwise. Então agora a gente precisa só do nosso datasheet para pegar os registradores que estão lá e configurá-los devidamente. Então vamos lá agora a parte do nosso vídeo. Estou gravando de uma forma improvisada, estou dentro do meu quarto mesmo, então o vídeo não vai ficar perfeito de qualidade, mas espero que o conhecimento seja passado, né? Aqui hoje está o nosso microcontrolador com LED vermelho, que a gente vai usar ele para ter o estado do nosso pino. Então vamos lá. O que a gente precisa agora? A gente precisa do datasheet. No manual de referência, a gente vai ter o nosso LED ali na nossa montagem conectado no pino PD6. No nosso manual de referência, a gente vai ir nos capítulos, a gente vai ir em GPIO e na registros de script, descrição de registradores. Aqui a gente tem todos os registradores referentes ao periférico GPIO, aos portes de entrada e saída. Então, aqui a gente tem o CFGLR Configure, que aqui a gente configura o nosso pino, se ele é entrada, saída, um misto de entrada e saída, se ele tem pull up, pull down. Então, é nesse registrador que é configurado. Aqui o CFGLR, que a gente já viu no vídeo anterior, que a gente tem que configurar 4 bits do nosso registrador para cada pino, para diferenciar se é entrada, saída com pull-ups ou sem pull-up, e com pull-down e sem pull-down. Ou seja, uma entrada pode ser também uma entrada float e também uma entrada analógica. Analógica a gente vai ver daqui a um tempo. Seguindo na ordem, aqui a gente tem o nosso GPIO X, que no caso é o poste que você vai trabalhar, e INDR. O INDR a gente tem dos bits 0 ao 7, quer dizer, são 8 pinos. Então, a gente apenas lê o nosso registrador INDR e depois a gente faz a máscara. A gente faz a máscara com bitwise. A gente pergunta, o bit 0 está setado ou está resetado? Quer dizer, o botão está pressionado ou não. Dependendo do que for, você faz uma ação. Dependendo, você faz outra. Então, ele é muito simples, muito simples. Aqui, a gente tem o nosso OutDR. Nosso OutDR é a mesma coisa, do bit 0 ao bit 7. Se você setar com a operação OU, ele vai acender o LED, vai ligar o pino. Se você resetar com a operação AND invertido, você desliga, certo? Então, ele é muito simples. E embaixo a gente tem o nosso BSHR. Qual que é a diferença do nosso BSHR? Bom, o nosso BSHR, ele tem bits para setar e bits para resetar o nosso pino. E esses bits você apenas seta, você nunca reseta. Qual a diferença do nosso BSHR para o nosso OutDR? É que o nosso OutDR ele é leitura e escrita. O nosso BSHR, como está escrito ali, ele é WO, Write Only, ou seja, apenas gravação. O que eu indico? Aprenda já a trabalhar com o BSHR, porque na maior parte das vezes é melhor usar ele, porque para que seria interessante, já que não fica muito
bom em termos de frequência máxima do pino, você trabalhar com AltDR. Em que o AltDR seria útil, vamos falar assim? Basicamente para togar um pino, ligar e desligar um pino, inverter um pino. Porque ele é o único que você pode fazer de forma mais simples, togar um pino. Por exemplo, cada estouro de um contador, inverta o estado. Para fazer, por exemplo, um pisca-LED de 1 segundo, um Hello World. Você coloca uma função de inverter o pino e um delay. Basicamente, está o seu pisca-LED pronto, certo? Então essa é a única função que eu vejo. Mas para isso você pode guardar o resultado numa variável e você pode fazer a mesma coisa com o BSHR. Então é preferível fazer com o BSHR. Então o BSHR é isso. Você sempre vai setar o bit do pino. Você quer ligar o pino 4? Sete o bit 4. Você quer desligar o bit 4? Sete o bit 20. Certo? Então, um seta BS e o outro reseta BR, R de reset. Então, esses são os registradores que a gente tem para trabalhar na nossa GPIO, tanto a como a C como a D. Apesar da GPIO A, pode ativar ela. Só que para você que é iniciante, não recomendo fazer nenhuma operação nela. Então aqui está o nosso projetinho do vídeo anterior. A gente tem a nossa estrutura com debug no include e também standard IO e standard lib. Esses são nossos includes no nosso programa. As nossas duas funções aqui, update system core clock e a nossa delay, para a gente ter o delay. Então a gente inicia essas duas funções. Aqui a gente tem a nossa ativação do clock no nosso poste. Sem isso nada funciona. E aqui a gente tem a nossa configuração. Aqui a gente configurou para o bit 5, PD5. Mas como a gente está no PD6 agora, qual que a gente vai ter que configurar? A gente estava trabalhando anteriormente no PD5, agora a gente tem que configurar o PD6. Bom, então a gente vem aqui, ó, e a gente estava trabalhando no mode 5, no nosso pino 5. Mode 5, configuração 5, bits 20, 21, 22 e 23. Muito bem. Então agora a gente está trabalhando no pino 6. A gente quer que ele seja a mesma coisa. Saída de 30 MHz. Então a configuração é a mesma. O que a gente tem que mudar? Apenas o bit. Então a gente tem aqui, ó, mode 6. Bits 24, 25, 26 e 27. 24, 25, 26 e 27. Nosso pino PD6. Então agora é saída de 30 MHz. Aqui está delay OS, porque eu estava fazendo um outro teste. ms, milissegundos. E aí, para facilitar aqui o nosso pino 6, para facilitar a nossa vida, eu vou colocar 16, porque o reset começa a partir do bit 16. Então vou usar um 16 de offset mais o pino 6. Nosso delay de 1000 milissegundos. 1000 milissegundos. Compilar. Compilou, download. Após fazer o download, está ali o nosso LED piscando na PD6. Suponhamos que você queira usar o AltDR. Então a gente já comentou o nosso BSHR e aqui a gente vem para o AltDR. Aqui no AltDR
a gente não precisa do offset de 16. Então é 6, 6. Apenas vai setar e resetar. Para resetar o nosso operador de ou igual. Para resetar, aí no caso já muda. Aí no caso é AND igual e o inverso disto, do bit. A gente compila. Download. E está lá, funcionando perfeitamente o nosso AltDR. Bom, então creio que a parte de saída está muito bem explicada. A gente tem o nosso registrador AltDR e o nosso registrador BSHR. Para funções simples, o AltDR já vai atender muito bem, principalmente se forem funções que não exijam muita velocidade. Agora, se for funções que exijam mais velocidade, seria o BSHR. Inclusive, um próximo vídeo que a gente vai fazer, que é de funções encapsulando esses comandos, a gente não vai usar o AltDR. Por padrão, a gente vai usar BSHR, por um simples motivo de aumento de frequência, que no caso o BSHR a gente pode trabalhar com o dobro da frequência máxima. E agora a gente vai trabalhar com a nossa parte de entrada. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já tenho o pino PD6 configurado como saída para o nosso LED. Eu vou apenas copiar essa configuração aqui. Ctrl C. E eu vou repetir esse código aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou configurar um I/O, no caso uma entrada, no pino PD4. PD4. A gente vai no nosso manual de referência de novo. E mode 3, mode 4. 16, 17, 18 e 19. Na parte mode, no mode para ser input é 00. Então, no nosso mode 4, bit 16 e bit 17, 00. Se for entrada e if input, o que a gente quer? A gente tem entrada analógica, entrada flutuante, precisa obrigatoriamente do resistor de pull-up ou pull-down, e tem o com pull-up e com pull-down. Então você elimina os resistores de entrada. Então, como a gente quer com pull-up ou pull-down, a gente tem que pôr 10 lá no nosso configuração 4. Então, o bit 19 vai ser 1 e o 18 vai ser 0. Bom, então, o que a gente tem que fazer então para configurar como a nossa entrada com pull-up ou pull-down? Bom, está falando que tem que ser 00 para entrada e tem que ser para pull-up e pull-down 10. No caso, o bit 19 1 e o bit 18 0. Estão todos os dois em 0. Para colocar ele em 1, o 19 em 1, o que eu faço? Elimino a inversão e troco o AND por um OR. Então a gente tem o nosso PD4 agora configurado como entrada como pull-up ou pull-down. A gente vai trabalhar com o pull-up. O que significa? Para a gente ler o botão, a gente tem que perguntar se o nosso botão foi a nível 0. Se o nosso PD4 foi a nível 0. E como que a gente configura agora o nosso pull-up e pull-down? Bom, aqui sim tem uma opção muito útil ao nosso AltDR. Bom, então aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente seta pull-up e pull-down em um pino usando o mesmo AltDR que a gente poderia usar no modo de saída para ligar e desligar o pino. Então é muito simples. Você vem GPIOD, que a gente está trabalhando na GPIOD, aponta para o nosso AltDR. E aí a gente quer pull up, então a gente tem que setar. Então a gente ou igual ao que? 1 para
4. Isto seta o nosso PUAP. Beleza, a nossa entrada está perfeitamente configurada com entrada PUAP. Então, agora como é que a gente lê essa entrada? GPIO-D aponta para INDR, entrada, entrada. Então, a gente está lendo o nosso registrador INDR. E aí, para a gente perguntar qual bit que a gente está desejando saber, aí a gente faz um AND. E aí a gente pergunta qual bit que foi. 1 para 4. Então, o que essa pergunta faz? Eu estou perguntando, eu leio o INDR do porte D e pergunto, o bit 4 está em nível alto? Se tiver em nível alto, vai executar a ação. Só que tem um problema, se eu estou usando PUAP, vai ser sempre nível alto. Então, como que eu pergunto se o botão for pressionado em nível low? Então, a gente vai ter que negar essa expressão aqui. A gente encapsula. Encapsula, desreferencia. A gente encapsula a nossa função inteira aqui, o nosso código inteiro aqui, e a gente simplesmente põe uma exclamação, quer dizer, eu nego. Agora eu estou perguntando se isso aqui é falso. No momento que isso aqui for falso, que eu apertar e jogar GND, não vai ser positivo ali no pino, vai ser negativo. Aí sim eu executo a minha função aqui dentro ou do else. Eu vou usar aqui o BSHR. Vamos lá, BSHR, Ctrl+C. Do pino 6, colete vermelho, está no pino 6. Então, aqui eu ligo e else. GPIO de BSHR para desligar. Copy. Basicamente isso aqui já está configurado. Se eu jogar nível low lá no pino, jogar GND no pino 4, é para acender. Se eu tirar o GND, quer dizer, aí vai ficar com PUAP e vai ficar VCC ali, é para apagar. Então, a gente compila. E download. Como a gente vai tentar validar? Eu vou pegar um jamperzinho, vou ligar no GND e no PD4. A gente liga o GND e no PD4, que é o último pino aqui. E acendeu. Então é coisa simples, entendeu? Se ele está em PUAP, eu tenho que detectar que ele vai para low. Se está em pull down, eu tenho que detectar que ele vai para up. Aqui é o GND. Então está funcionando perfeitamente. Então por hoje é isso. A gente já sabe ligar e ligar o pino e já sabe ler o pino. E o próximo vídeo então serão de funções, para a gente encapsular todos esses registradores que a gente aprendeu em funções para facilitar a nossa vida, principalmente o registrador de direção, o tris, no caso, se fosse um pique, para a gente facilitar a vida da gente, para a gente não ter que configurar 4 registradores, 4 bits para configurar apenas um I/O. Então a gente vai ter a nossa função de tris, de configurar a entrada e saída, e a nossa função de ativar ou desativar a pino. Seria, no caso, um pin mode do Arduino. E na parte de leitura, nós faremos não funções, mas macros, defines, que ajudarão na leitura, já que a gente apenas precisará chamar pelo nome do pino, perguntar se o pino está ligado ou desativado.